com dois exemplos práticos diferentes, vamos ver como que a gente pode calcular um valor futuro, ou seja, uma previsão no Excel, utilizando, por exemplo, um gráfico ou ainda utilizando uma fórmula. Digamos que você tenha valores de qualquer coisa que seja, de janeiro até outubro, por exemplo. E aí você quer saber a previsão futura dos valores de novembro, dezembro e janeiro. Você consegue calcular tanto através de uma fórmula, olha só, aqui eu consegui ter uma previsão de um valor que está lá em janeiro de 2025, que ainda não aconteceu. É um cálculo de um valor futuro. E também consigo utilizar essa mesma função no gráfico. O último valor que eu tenho na minha tabela é outubro, que é essa linha azul que eu tenho aqui. Mas mesmo assim eu consegui continuar calculando os valores futuros para novembro, dezembro e janeiro, através dessa linha pontilhada em vermelho. Então vamos ver na prática, passo a passo, como que a gente pode utilizar essa função para nos ajudar no dia a dia. Seja para calcular a previsão de lucro de uma empresa, a previsão de gastos, a depreciação de alguma coisa, né? Ou seja, a perda de valor, porque aqui pode ser também que o valor futuro seja menor do que o valor presente, seja alguma coisa que está decaindo, mas também pode acontecer que seja algo que está subindo. Nesse primeiro exemplo, a gente vai calcular o valor futuro, a previsão de uma moeda de ouro. Mas, se você quiser calcular, por exemplo, a valorização de um imóvel, ou a valorização, talvez, de um carro colecionável, ou a depreciação, né? Está diminuindo o valor de alguma coisa, você também consegue fazer por aqui. Seja para valores que estão aumentando, ou para valores que estão diminuindo. Funciona do mesmo jeito. Então aqui eu tenho essa moeda de ouro aí, esse exemplo, e eu tenho esses dados do ano e o quanto que essa moeda está valendo em cada um desses anos. Então tem um histórico aqui na minha planilha. Começa em 1968 e vai até 2024. Não tem informação antes nem depois. Mas se eu quisesse fazer uma previsão de quanto que essa moeda vai valer, por exemplo, no ano 2030, eu consigo. Aí aqui no cantinho eu deixei separado para a gente montar essa função. Ano 2030 e valor da moeda, mas eu também posso colocar outros anos aqui, ó, Enter, e vai funcionar do mesmo jeito. Mas vamos lá. Igual previsão. Quando eu escrevo previsão no Excel, aparece 6 funções diferentes. Mas o que a gente vai ver aqui é essa daqui, ó, previsão.linear, onde essa função faz um cálculo linear. É o tipo de função que é utilizado aqui. Deixa eu dar 2 cliques, ó, ponto linear, 1, 2. Esse daqui é o mais comum também, beleza? Dentro da função linear, tem umas coisinhas escritas em inglês, mas espera aí que é muito simples a gente entender. O primeiro argumento é o x, o segundo é y, e o terceiro argumento é o x de novo. Mas o primeiro x é o valor que eu quero utilizar, ou seja, no caso, o 2030. E depois, novamente, a gente tem y e x. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, um gráfico no Excel, olha o jeito que essa função raciocina. Um gráfico no Excel geralmente tem um eixo y e um eixo x. O y é o que fica em pé e o x é o que fica deitado. E justamente a mesma coisa que a gente tem lá em cima na função, y e x. O y é o que define o tamanho de cada categoria, o valor. Então, por exemplo, no eixo X, a gente tem as categorias, digamos, janeiro, fevereiro, março, abril e etc. E aí, o janeiro tem uma coluna com um valor. E o tamanho dessa coluna, o valor, é definido pelo eixo Y. No fevereiro, a gente tem um outro valor, pode ser aqui, ó, mais ou menos. E o tamanho dessa coluna, que está no eixo X, é definido pelo valor do eixo Y. E no mês de março, a gente tem uma outra coluna com outro valor. E o valor dessa coluna, novamente, é definido pelo eixo Y. Então, basicamente, essa função previsão.linear cria um gráfico dentro dela, como se fosse. Você olhando esse gráfico, dá para mais ou menos imaginar que ele está crescendo, né? Por quê? Janeiro tem um valor médio, fevereiro caiu um pouquinho, mas depois março já cresceu. Talvez se a gente fizer ali uma média, o valor, a previsão vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa daqui é a seta do crescimento, né? Está crescendo, de qualquer forma. Então, é basicamente assim que a gente consegue prever os valores futuros. Março, então aqui onde está o X, vamos colocar abril, e aí a outra coluna seria mais ou menos aqui. Por exemplo, uma previsão. Pode ser que seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos. A previsão seria essa, de crescimento, por exemplo. É assim que funciona essa previsão linear. O X é o valor que eu já tenho, no caso 2030. Como o ano que eu tenho está embaixo dessa barrinha, eu não consigo selecionar, deixa eu clicar em qualquer lugar na minha planilha, e aí com as setinhas do teclado, ó, eu arrasto a seleção ali para baixo, onde eu tenho o ano. Ponto e vírgula. Agora, o eixo Y, lembra que eu falei? O eixo Y é onde a gente tem os valores. E aqui no caso, onde eu tenho os valores, que definem o tamanho de cada coluna, é o valor da moeda aqui, ó. Todo mundo onde eu tenho valor, dinheiro, ponto e vírgula. E agora, o eixo X é onde eu tenho as categorias, no caso, os anos. Beleza, pronto. Se eu apertar o Enter, já consigo ter o resultado final, ó. Então, a previsão do custo dessa moeda de ouro em 2030 vai ser R$67 mil. Se a gente verificar, parece que faz sentido, né? Porque, olha só, 54, 55,
57, 58 em 2024. Então lá em 2030 pode ser que esteja valendo lá pelos 60 mil. É isso mesmo. Uma coisa que é muito importante ter em mente é que o Excel ele utiliza apenas a matemática e os valores que você tem. Eu estou falando isso por causa do seguinte, o Excel ele não sabe se essa sua moeda de ouro que você está calculando os valores futuros é uma moeda verdadeira, por exemplo. Isso já iria interferir no valor. Se você estiver calculando o valor de um imóvel, a valorização, o Excel ele não sabe se a sua vizinhança é boa, se a valorização daquele bairro está sendo bom ou não. Então são esses fatores que a gente tem que ter em mente. O Excel faz o seguinte, ele pega uma base de dados que você tem, verifica os valores, a evolução de forma matemática apenas. E aí ele consegue calcular uma previsão, seja para valores futuros ou retroativos. Beleza? Agora no exemplo 2 que eu queria mostrar, um pouco diferente, porém eu acredito que possa se relacionar mais com o nosso dia a dia, um relatório de vendas por mês, onde eu tenho datas que começam em janeiro de 2024 e vai até outubro de 2024. O certo seria, né, para estar completo, de janeiro a dezembro. Mas aqui eu só tenho até outubro, então tá faltando novembro e dezembro. Se eu quiser fazer a previsão destes meses, eu consigo. Mas aqui eu gostaria de fazer o seguinte, ó. Vamos selecionar esses dois valores que eu tenho, mês e vendas de cada um dos meses, e fazer um gráfico no Excel. Inserir, vamos utilizar aqui, por exemplo, um gráfico de... Pode ser um gráfico de linhas. Deixa eu clicar e arrastar para cima. Deixa eu puxar ele aqui para o canto. Aí, legal. Nesse gráfico aqui, eu gostaria de fazer uma previsão dos próximos meses. Dá para ver que o meu gráfico ele finaliza em outubro, mas eu queria fazer novembro e dezembro e quem sabe janeiro. Será que o gráfico vai fazer isso daqui, ó, com os pontinhos? Será que ele vai subir? Ou será que o gráfico ele vai dar uma caída mais ou menos assim, ó? O que será que vai acontecer, hein? Então vamos fazer essa previsão futura dentro do gráfico. Deixa eu clicar no gráfico e então design do gráfico aqui à esquerda. Eu venho adicionar elemento de gráfico e então linha de tendência. Aqui eu vou escolher, assim como no exemplo anterior, linear. Então ficou com essa linha pontilhada aqui no gráfico. Mas dá para ver que a linha pontilhada acaba aonde acaba o meu gráfico. Se eu quiser continuar, estender essa linha, eu posso clicar com o botão direito em cima dela e então formatar linha de tendência. Com essa janela lateral que vai abrir, eu vou escolher, ó, no avançar, quantos períodos, ou no caso, meses, né, que é o que eu estou utilizando. Eu posso colocar 3, porque aí vai chegar até janeiro, onde eu estou querendo. 3 e apertar o Enter. Legal, ó. Então agora a linha de tendência ficou em janeiro. Agora eu já sei mais ou menos quanto que vai ter de vendas de valor em novembro, em dezembro e também em janeiro. Se você quiser ver o retroativo, é só você utilizar aqui, ó, recuar. E aí você insere números de períodos que você quer ver para trás. Deixa eu aproveitar que a linha está selecionada e clicar em linha de preenchimento, linha sólida, e escolher aqui uma cor vermelha. Posso até clicar aqui, ó, tipo de traço, escolher, por exemplo, um outro traço e aumentar bastante o tamanho da linha para 3, mais ou menos, para ficar bem fácil de ver. Deixa eu fechar essa janela e é isso aí, ó. Então, mais ou menos, ó, em janeiro, dá para ver que a linha está quase pegando nessa linha aqui de cima, beleza? Está quase pegando nessa linha. E essa linha de cima é mais ou menos aqui, ó, 30 mil. Então, eu acredito que vai ficar algo ali em torno de 28, 29 mil lá no mês de janeiro. Mas para que a gente possa ter uma precisão ainda maior, eu posso utilizar a fórmula no Excel. Vamos lá. Igual, previsão, linear. E aí, a data que eu quero saber, qual que vai ser o valor dessa data, é janeiro de 2025. Então, posso selecionar essa célula que eu tenho aqui do lado. No momento está vazia, mas daqui a pouquinho a gente preenche a informação. Ponto e vírgula. Qual que é o Y que eu vou selecionar? Lembra? O Y é a altura das colunas, das linhas. Então, seleciono todos os valores que eu tenho. Ponto e vírgula. E agora, qual que é o X? Qual que é a minha categoria? São os meses. Beleza. Deixa eu apertar o Enter. Calma aí que ficou um valor esquisito, né? Porque eu não coloquei informação nenhuma. Então, vamos lá. Aqui eu quero ver janeiro / 2025. Vou apertar o Enter. Legal. Então, 28.694, né? 28.700. Lembra que o gráfico, ele também estava mostrando um valor bem próximo disso, ó. Aqui está o 30 mil. Se eu puxar uma linha, está quase ali nos 30 mil. Talvez 29, 28, né? Justamente esse valor que deu aqui. Então, a nossa previsão funcionou. Seja utilizando um gráfico de previsão para valores futuros ou também para valores retroativos, que dá para a gente voltar essa linha aqui também. E a nossa funçãozinha também bateu com o gráfico certinho. Espero que esses dois exemplos aqui possam te ajudar bastante. E lembrando, você pode utilizar essa função para calcular fluxo de caixa futuro, tentar ver um valor retroativo, ver tudo que entrou ou que saiu na sua empresa, seja de estoque, de dinheiro, de vendas, de compras ou para qualquer outra situação aí que você precise calcular. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E se tiver dúvida, deixa aí na descrição, porque todo dia tem vídeo novo.
Valeu, pessoal! Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado, e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard. Você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.